Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje trago dois conceitos importantíssimos e também exclusivos do meu método. Isso mesmo, um método que te ajuda a se tornar uma pessoa mais plena, que é através do autoconhecimento integral. Hoje vamos falar sobre as interações e as manifestações que nós, como seres humanos, temos, praticamos e sofremos. Quer saber mais? Então venha comigo! Se você já me acompanha, você já me ouviu falar sobre os nossos corpos de manifestação, que são 4: o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo energético. Por que eu chamo eles de corpos de manifestação? Porque é através deles que nós, seres humanos, como consciências, como essências que somos, nos manifestamos aqui neste mundo, neste plano físico, digamos assim. Então, através do mental, a gente expressa nossas ideias, também recebe ideias, a gente produz os nossos pensamentos, também recebe pensamentos alheios e por aí vai. Nosso corpo físico também se manifesta de uma maneira toda peculiar de cada pessoa, de cada um de nós tem uma maneira de sentar, uma maneira de falar, uma maneira de se expressar através do físico. Já com o corpo energético também manifestamos, também transmitimos energia, também modificamos energia, nós transmutamos muitas vezes energia que recebemos para depois poder emiti-las novamente. Estamos sempre numa constante troca energética, nós trocamos energia com outras pessoas, com outros seres vivos, com plantinhas, com o nosso pet, né? Nosso animalzinho de estimação. A gente emite energia a mesma longa distância e também recebe essa energia, independentemente do tempo ou do espaço, da distância em que estamos de outros corpos energéticos. E claro, né? Também nos manifestamos através dos nossos sentimentos, nos manifestamos quando nós emocionamos, quando sentimos algo por alguém, quando sentimos algo por nós mesmos, né? O emocional também é uma maneira que temos de nos manifestar, de manifestar as nossas opiniões, de manifestar as nossas ideias, de manifestar aquilo que somos. Então, tendo em mente as maneiras como nós temos de nos manifestar, existem também as interações. Existem interações que nós sofremos no meio externo, ou seja, de outras pessoas, de ambientes onde estamos, dos lugares que circulamos ou que frequentamos, de outros corpos de manifestação, independentemente se a gente enxerga eles ou não. E também sofremos interações entre os nossos 4 corpos de manifestação, aqueles que eu acabei de comentar. E é nessa parte que eu gostaria de abordar um pouquinho mais hoje com você, de trocar uma ideia sobre isso. Dentro do meu método, eu
coloco bem específico cada corpo de manifestação e como ele interage com os outros corpos que temos. Mas hoje aqui, para não ficar muito extenso, um conteúdo muito pesado para trabalhar os 4 de uma vez só, eu vou dar rápidas pinceladas sobre como essa interação, e também trago exemplos para que fique mais claro, fique mais fácil a compreensão. Eu chamo de corpo energético justamente porque é uma manifestação, é uma coisa que outras pessoas podem visualizar, conseguem sentir, conseguem, digamos assim, apalpar aquilo que estamos tentando expressar, certo? Por isso se chama corpo. Então, quando pensamos em algo, quando temos uma ideia, né, própria, uma opinião, a gente expressa ela através desses 4 corpos. A gente manifesta essa ideia no físico quando conversamos com alguém sobre essa ideia, sobre essa opinião. E a maneira como falamos, as expressões que utilizamos, a energia que emanamos neste momento, é uma coisa toda peculiar nossa. A gente está transmitindo uma certa energia, um padrão energético quando falamos. E também ao expressar essa ideia, nós temos um certo sentimento quanto a ela. Pode ser um sentimento de tristeza por ser uma coisa que não conseguiu concretizar, pode ser uma certa expectativa que a gente nutre, um sonho que a gente deseja alcançar. Existe ali um sentimento que envolve aquela ideia, aquela opinião que estamos expressando. Então, sim, eles interagem entre si. E como acontece então essa interação entre esses corpos de manifestação? Tem um exemplo que eu utilizo muito, que é o da emoção. A emoção em si, ela é uma reação física. É uma reação que temos frente a uma determinada situação externa, que a gente simplesmente reage, não passa pelo pensamento, não passa pelo sentimento, a gente simplesmente responde àquele estímulo. Após a emoção, a gente começa a raciocinar, a gente começa a trazer para o lógico aquela situação que vivenciamos. Então passa pelo pensamento, né? A gente começa a tentar entender o que aconteceu, por que aconteceu, né? Por vezes procuramos quem é o culpado, por vezes procuramos nos perguntar o porquê que choramos, o porquê que corremos, o porquê que reagimos. E então a gente começa a nutrir um sentimento a respeito daquela situação. A gente chega a uma determinada conclusão através do raciocínio lógico e então começa a desenvolver um sentimento. Pode ser um sentimento de alívio, pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de alegria, de satisfação, de orgulho. E este sentimento, ele vai se manifestar no nosso físico toda vez que vivenciarmos novamente uma situação parecida. Nós iremos reagir da mesma forma, certo? No caso da emoção, após aquela reação física automática que temos e que digerimos ela através do nosso pensamento, que desenvolvemos um sentimento acerca disso, nós também vamos manifestar
esse sentimento no físico, vamos manifestar através de atitudes, no momento que vamos conversar com alguém sobre o que aconteceu, e também vamos emitir um padrão energético sobre aquela conclusão a que nós chegamos, sobre as nossas decisões, conscientes ou não tão conscientes, sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que decidimos sentir após aquela emoção, sobre o que decidimos manifestar fisicamente, sobre o que decidimos falar sobre aquilo, que decidimos, tudo isso transmuta, transforma, emite uma certa energia. Então, sim, todas as nossas manifestações, ou seja, todas as nossas atividades diárias, possuem essa interação entre todos os nossos corpos de manifestação. Quando você tem uma atividade nova para fazer, uma coisa que você nunca fez, mas que você se sente disposta ou disposto a enfrentar essa situação, a aprender sobre essa nova situação, esse novo aprendizado. Então, quando você recebe o convite, digamos, para trocar de emprego, para uma área que você não conhece muito bem, exercer uma função que você nunca exerceu. Quando você recebe essa notícia, comparando com aquele processo da emoção, você se sente surpreso, ou você de repente tem uma reação automática que você pensa, não é para mim, não, eu acho que não, ou sim, vamos lá, vamos, nossa, que legal, né? Fica animado. É uma reação automática, ok? Uma reação que mistura ali um pouco da emoção, um pouco do sentimento, um pouco de raciocínio, porque você já pensa nas possibilidades dessa nova oportunidade, você se sente animado porque você vai mudar, você vai ganhar mais, você vai trocar de horários, ou então você pode sentir medo porque é uma coisa muito nova, é uma experiência nova, e você tem esse costume de ter um pouco de receio mesmo do novo, você não se sente muito confortável com mudanças, e você tem essa, né, manifestação física de contar para as outras pessoas a novidade, contar para as pessoas que você ama, dividir aquela alegria ou dividir aquele medo, aquele receio com alguém, escutar uma segunda opinião. Então tem tudo isso e a energia tá ali, né? Tentando digerir tudo isso, né? Tentando se manifestar da melhor forma possível, e você está transmitindo isso para as outras pessoas, você está transmitindo ou esse seu medo ou essa sua animação. Comparando lá com o processo da emoção, após receber essa notícia, você vai digerir ela, você pede um tempo para pensar e dar um retorno, uma resposta definitiva, sim ou não. Então você vai raciocinar sobre aquilo. Você vai raciocinar sobre aquilo que você sentiu quando recebeu aquele convite. Você vai tornar lógico
todas as possibilidades do sim. Se você disser sim, como vai ser? Você alucina ali como poderia ser, como serão seus horários, o que você vai fazer com o dinheiro, se vai aumentar seu salário. Você imagina uma vida se você dissesse sim para aquela oportunidade. E ao contrário também, você imagina uma vida se você dissesse não para aquela oportunidade. Quais seriam as chances de você alcançar o que deseja permanecendo no mesmo lugar? Você vai raciocinar sobre o que você poderia perder caso dissesse não, ou enfim, você poderia pensar em várias justificativas de por que dizer não, né? De como seria a sua vida se você negasse, você continuaria na mesma ou você procuraria uma outra opção, como você faria? Então você está tornando aquilo lógico, passa pelo pensamento, pelo mental, pelo corpo das ideias. Ao mesmo tempo você continua transmitindo energia, você está depositando energia no sim ou no não, ok? Comparando lá com o processo da emoção, do exemplo da emoção que eu dei antes, então você começa a nutrir um sentimento após esse raciocínio, essa digestão lógica, digamos assim, dessa proposta. Você nutre uma expectativa em cima do sim, ou você nutre uma expectativa em cima do não. Você, mesmo que não seja muito claro para você nesse momento, você começa a analisar o que você sente ao dizer sim para aquela proposta consigo mesmo, aquilo que você sente em si, compreende? Se você se sente bem com este sim, se você se sente feliz desta forma. E a mesma coisa com o não, você começa a sentir e tornar esse sentimento lógico se você disser não. Como você se sente com isso? Se você se sente confortável em dizer não, ok? E você começa a decisão do sim ou não. E independentemente de qual deles você decidir, a partir daí você alimenta sim um sentimento. Você nutre uma expectativa em cima daquela resposta. Você passa a sonhar com aquilo, a imaginar, a depositar energia naquela situação. E então vem novamente o físico, em comparação lá com o exemplo da emoção. Você tem vontade de manifestar isso fisicamente, você tem vontade de comentar com os seus amigos ou com a sua família, com a sua esposa, com o filho, sobre tudo aquilo. Você tem vontade de ter uma segunda opinião? Talvez você se sente animado com a nova proposta, com a sua resposta, e então você transmite isso fisicamente, você fica mais alegre, mais disposta ou com melhor humor, você sorri mais, ou então você fica
meio apreensivo, porque a sua resposta foi não, e fica meio naquela sensação de indecisão, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? E isso tudo se reflete assim no físico, através do nosso humor, através do nosso tom de voz, através da nossa maneira de sentar, no nosso sono à noite, né, no nosso dia a dia e também nas futuras decisões. Então esse processo ele acontece toda vez que precisamos nos manifestar de alguma maneira, ou tomar alguma decisão, ou fazer alguma escolha, ou exercer qualquer atividade que seja nova, inclusive naquelas que não são novas também, no mais cotidiano possível, a gente faz tudo no automático e passa por esse processo também, só que a gente não se dá conta. É um pouco mais escondido, digamos assim, dos nossos olhos. Porque justamente é isso, nós somos seres humanos e nós agimos no mais automático possível por conta dessa máquina aqui do nosso cérebro que comanda toda a nossa parte física e não vai atrás não. Grande parte das nossas manifestações energéticas, das nossas manifestações emocionais, também é ele que comanda. A gente só não se dá conta disso. Tudo nasce no pensamento. E a gente supõe que o pensamento vem da nossa mente, né? E geralmente ela é causada, digamos assim, por sinapses dentro do nosso cérebro. Então, é uma máquina, né, que comanda todo o resto. Não que não soframos interferências de outras formas, como eu já falei lá no início deste vídeo, também sofremos interferências do externo, certo? E interferências, inclusive, mais profundas que são nossas, que são traços que a gente já traz conosco, são características que a gente já tem, que fazem parte da nossa essência e que também se manifestam, se entram ali no meio daquele processo todo e que causam certos padrões, digamos assim, de comportamento. Padrões na maneira de se expressar, na maneira de falar, na maneira de sentar, na maneira de expor as suas opiniões, no seu humor do dia a dia, nos seus métodos de desenvolver atividades, na sua maneira de pensar e por aí vai. Nossa essência, aquilo que é nosso, já é nosso, aquilo que nós já conquistamos, interfere bastante em todo este processo. E fica então aqui a promessa para um próximo conteúdo das interferências externas. Como essas interferências podem nos influenciar e influenciar em todo esse processo que eu trouxe hoje. Influenciar, inclusive, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e também na nossa energia, na nossa disposição diária e na maneira como nós influenciamos as outras pessoas, digamos assim. Certo? Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, curta esse vídeo. Se você quiser receber mais dicas em primeira mão de como se tornar uma pessoa mais plena, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Ou então, se você tiver mais afinidade com as redes vizinhas, você também pode me acompanhar por lá.
Deixo aqui meu agradecimento por sua companhia até aqui. Um grande abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.